Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Giancarla Costa, sou psicóloga e psicanalista. Atuo juntamente às demandas suicídias e seus adoecimentos. Perdão. Atuo junto às demandas suicidas e seus adoecimentos, atendendo jovens e adultos em todo o Brasil. Este é o Recorte Podcast, seja muito bem-vindo. O Recorte Podcast, ele nasceu inicialmente em setembro de 2022, no âmbito do Setembro Amarelo, como recorte psicanalítico, com o objetivo de levar conhecimento e informação acerca do sofrimento das pessoas que possuíam demandas suicidas. Inicialmente, o recorte psicanalítico aconteceu no formato de lives, mas agora, em 2024, ele volta repaginado como recorte no formato de podcast. Esse podcast ele é gravado por séries. Cada série possui uma temática dividida em episódios. Essa série que hoje iniciamos como primeiro episódio se chama Demandas Suicidas e seus adoecimentos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as demandas suicidas, uma urgência psicológica. A escuta psicológica em caráter emergencial no atendimento às demandas suicidas. E no episódio de hoje, eu recebo a psicóloga, consultora e professora Sara Lucena, tem sua prática clínica pautada na abordagem humanista, atendendo adolescentes e adultos, e possui sua experiência no plantão de escuta psicológica, que é um tipo de modalidade de atendimento emergencial oferecido pela psicologia, e vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Sara, seja muito bem-vinda. Eu agradeço a gentileza e a disponibilidade de vir compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Oi, Giancarla, bom dia. Eu que agradeço o convite. Para a gente falar aqui um pouco, conversar, dialogar um pouco sobre essa temática que é tão importante, que é a clínica da urgência, mas que hoje ainda é tão pouco debatida, tão pouco difundida. Então, acho que vai ser bem interessante, fazer essa associação aí com a clínica da urgência, abordando a temática do suicídio. Então, vamos lá, Obrigada pelo convite. Eu que sou grata. Então, nós podemos parar um pouco para pensar e nos perguntar se as demandas suicidas elas podem ser consideradas urgências psicológicas. Você sabia que a psicologia possui um tipo de atendimento, uma modalidade de atendimento em caráter emergencial que pode sim atender às demandas suicidas? Mas para isso nós precisamos compreender um pouco sobre o que são as demandas suicidas. O que são demandas suicidas? São manifestações associadas ao comportamento autolesivo e que englobam 7 categorias dentro de um contínuo de pensamentos e atos. Que categorias seriam essas? O suicídio completo, a tentativa de suicídio, atos preparatórios para o comportamento suicídio, a ideação suicida, o comportamento autoagressivo sem intenção de morrer, a automutilação ou autolesão não intencional e a automutilação com intenção suicida desconhecida. Recentemente, em fevereiro de 2024, a Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde divulgou um boletim epidemiológico com um panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas na última década, compreendendo os anos de 2010 e 2021. Dando uma ênfase também, uma análise entre os anos de 2020 e 2021, para avaliando o possível efeito da pandemia Covid-19. O que foi que esses dados, que esse boletim trouxe para nós? Esse boletim traz um aumento das taxas de mortalidade por suicídio, que aumentaram de 5,2 para 7,5 suicídios por 100 mil habitantes. Isso significa um aumento de 42%
na taxa de suicídio na última década, né? O boletim frisou que houve um incremento, né, um aumento dessa taxa entre os anos de 2020 e 2021, justamente por conta do contexto pandêmico Covid-19, né, destacando as maiores taxas de suicídio entre os homens, especialmente idosos, né, e entre adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 15 a 19 anos. Né. Então, nós nos perguntamos se realmente as demandas suicidas elas podem ser consideradas urgências, né, diante desse tão alarmante dado estatístico e que trouxe um certo agravamento, né, com um incremento de 11,4% da taxa entre os anos de 2020 e 2021, que foi quando, vamos dizer assim, a pandemia, né, do Covid-19 se instalou. Para compreender um pouco acerca das urgências psicológicas, o que é uma urgência psicológica, é diferente de uma urgência médica, porque em relação às demandas suicidas, existem urgências médicas, né, como episódios de autolesão, né, com nível de gravidade que requer cuidados médicos, a própria tentativa de suicídio. Né, é interessante que uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade hospitalar seja procurada. Né, mas existem sintomas psicológicos, né, e a psicologia ela tem respaldo científico para receber esse tipo de demanda. Sara, o plantão de escuta psicológica é uma das suas áreas de atuação e experiência. Eu gostaria que você trouxesse um pouco para nós. Acredito que a sociedade pouco conheça sobre o que é o plantão de escuta psicológico, né? Como se utilizar, o que é, quais são as demandas que ele atende. Né? Pode ser uma porta de entrada para a recepção desse tipo de demanda, né, no caso suicida, né, independente daquelas que verdadeiramente exigem a busca de uma urgência médica, um atendimento médico hospitalar. Então, Giancarla, eu estava ouvindo agora a tua fala e pensando, né, como é urgente falar sobre essa temática inicialmente. Sim, muito urgente. Como é importante a gente tratar sobre um tema que os números estão cada vez mais alarmantes, né? E a gente percebe o aumento, sobretudo no Brasil. E trazendo agora, afunilando um pouco para a tua pergunta sobre o plantão de escuta, quando a gente pensa inicialmente na palavra urgência, né, a gente já associa um pouco aquela situação, aquela condição que exige um cuidado ali rápido, né, para que aquela condição não tenha desdobramentos agravantes, né, para que aquela condição não piore, digamos assim. E é interessante quando você fala do plantão psicológico, porque já os teóricos, né, do plantão, né, temos alguns, mas cito aqui Márcia Tassinari, por exemplo, alguns desses teóricos estudiosos da área, eles evitam um pouco usar a palavra emergência para não associar apenas a essa busca do plantão, dessa condição de urgência, com viés mais psicopatológico, digamos assim. Sim. E a urgência e a condição de urgência daquele sujeito é muito a vivência que ele tem daquele processo, né, de como ele se percebe enquanto urgente na sua condição, independente da magnitude. Então, quando a gente pensa na urgência psicológica, a gente faz uma associação numa condição de um sofrimento psíquico intenso, né, uma condição onde aquele sujeito se encontra, e o plantão, a urgência psicológica, ela vai atender aquela demanda no momento exato em que aquele estado, né, de sofrimento intenso está acontecendo, no momento exato ou quase exato em que está acontecendo, sim, permitindo intervenções mais rápidas, digamos assim. E aí você me traz uma pergunta, pode ser uma porta de entrada, né, para as demandas suicidas? Então, assim, eu penso que sim, né, porque digamos que como a urgência ele vai atender ali as pessoas que se encontram naquele momento exato do estado, né, psicológico quase exato, como eu disse, então é uma possibilidade inclusive, se a gente pode pensar em um caráter preventivo ao ato, sim, né, em um caráter preventivo ao ato, já que a gente vai atender o sofrimento
ali onde está o estado mais crítico, digamos assim, né? Em que a pessoa está vivenciando. Então, entendendo-se que a urgência ela entra aí numa amplitude de sofrimento psicológico, né? Não só o sofrimento relacionado ao suicídio, mas assim é amplitude de sofrimento. Porém, chegam demandas relacionadas à ideação, ao pensamento suicida. E quando o profissional identifica essas demandas, é um momento também de intervir, né? Inclusive, quando necessário, encaminhar para outros serviços, né? De atendimento, de emergência, quando se percebe que aquela situação é necessária. Então, eu digo que, de certa forma, é um caráter até preventivo para o ato, né? Quando a gente atende a demanda da ideação e do pensamento. Sim. E até mesmo quando essa demanda chega num plantão de escuta, né? O psicólogo que está lá, ele tem condição de analisar, né, o estado de humor, o estado emocional, o estado psicológico em que aquela pessoa se encontra, para que ele tenha condições de tomar algumas medidas que talvez sejam necessárias, né? Pessoas que chegam com intensos estados de angústia, né, agonia, aflição, né? Muito no consultório a gente escuta uma dor desesperadora, né? Num momento de angústia e desespero, né? Isso pode funcionar como um gatilho, sim, para uma possível tentativa de suicídio. E tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, que a pessoa, estando em casa, sozinha, né, num momento de angústia desse, pode ligar e buscar auxílio de uma pessoa, né? Eu acredito que quando nós temos condições de oferecer, né, serviços que facilitem a busca dessas pessoas num momento tão intenso de angústia e de desespero, eu acredito que um suicídio pode ser evitado, a gente pode salvar uma vida, não é verdade? Mas é importante conhecer que a pessoa que ela já tentou o suicídio, né, como eu falei inicialmente, o desespero não chega na vida de alguém da noite para o dia, né? Ela vem percorrendo um caminho de sofrimento e psíquico, como você colocou, e isso pode, para ele, parecer até enlouquecedor, né? Porque a pessoa que já tentou suicídio, ela já chegou na última fronteira entre a sanidade e a loucura, e entre a vida e entre a morte. Mas eu gostaria de trazer uma citação de um artigo científico intitulado Tentativas de Suicídio e Acolhimento nos Serviços de Urgência. Os autores Vidal e Gondijo, eles trazem um dado que ele é alarmante. Alarmante em que sentido? Alarmante que o boletim epidemiológico ele traz estatísticas acerca da taxa de mortalidade, ou seja, da taxa em que as pessoas conseguiram efetuar o suicídio. Mas, segundo Vidal e Gondijo, esse artigo científico data de 2013, então está dentro do período em que foi estudado, né, da última década, né, que são o estudo baseado como referência do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Eles trazem que, para cada caso de suicídio, existem pelo menos 10 tentativas de gravidade suficiente para requerer cuidados médicos. Então, para cada pessoa que consegue efetuar, ela já tentou, no mínimo, 10 vezes. Né? No caso, assim, de uma estatística, certo? E que esses comportamentos, né, suicidas, eles podem ser até 40 vezes mais frequentes do que o próprio suicídio consumado. São dados, assim, que acredito que choquem mais do que as próprias taxas de mortalidade. Isso sinaliza o quê? O que é que nós podemos compreender com isso? Que nós precisamos, sim, atuar numa linha de frente, sermos mais ativos em relação às demandas suicidas. Nós sabemos que
em relação às demandas suicidas, existem adoecimentos, existem transtornos mentais diretamente relacionados, né? Vamos falar sobre isso ao longo dessa série, nos próximos episódios, né? A citar o transtorno de humor e bipolaridade, né? Como o transtorno com maior incidência nas taxas de suicídio. O transtorno por uso de substâncias álcool e droga, o segundo maior transtorno envolvido. Transtorno de personalidade borderline, com uma incidência de 12%, e a esquizofrenia. Então, existe um adoecimento, sim. Mas o que a gente observa e o que a gente recebe no consultório ou escuta falar de pessoas, né? Na literatura, segundo o Vidal e o Gondijo, ele mostra que toda ameaça, mesmo que pareça falsa ou manipuladora, ela precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque a pessoa que está em situação de vulnerabilidade para o suicídio, a repetição das tentativas é um risco. É um risco para que o suicídio seja consumado. E o risco de suicídio, ele aumenta depois de uma o risco de suicídio depois de uma tentativa deliberada de autoagressão é muito maior do que na população em geral. Então, vamos compreender um pouquinho o que seria a crise chamada suicida, ou seja, comportamentos, atos que desencadeiam, né, a tentativa de suicídio dentro dessas categorias, né, que foram que se compreende, né, dentro do que são as demandas, né, a tentativos, as preparatórios, a ideação, né, o comportamento autolesivo com ou sem intenção de morrer ou de não morrer. É importante que a sociedade compreenda o que é uma crise suicida, né? Quais, assim, se poderíamos entender quais seriam as características, acredito que a partir dos transtornos mentais, né, nós possamos assim identificar alguns sintomas, vamos dizer assim, porque existem outros não, existem tipos de risco. Né? O Neuri Botego, psiquiatra, no livro Crise Suicida, ele traz a questão dos riscos suicidas. Né? Existem riscos e existem níveis desses riscos. Então, quando recebemos uma demanda... É interessante, né, Giancarlo? Ouvindo aqui tua fala, estava pensando, né, sobre a crise de uma maneira geral. Você trouxe a temática da crise, eu pensando, né, como a gente pode entender essa crise suicida, né, digamos assim, como foi o teu questionamento. Como ela eclode, né? Como ela eclode. Como ela surge. Isso. A crise, né, quando a gente vai pensar assim na psicologia, a crise seria esse desajuste emocional, assim, súbito, né? Onde a pessoa se encontra nesse desajuste, geralmente ocorre de maneira súbita, e fazendo uma associação com o suicídio, dentro desse desajuste, né? A partir desse desajuste emocional, essa pessoa, esse sujeito, ele pensa, né? Tem uma ideia, um pensamento. Uma ideação, né? Prévia. Uma ideação prévia, algumas vezes já está no planejamento, já planeja, né, cometer um ato, né, contra si mesmo. Então, seria aí uma possibilidade da gente pensar essa crise suicida. Aí, com relação aos sinais, né, você vinha conversando um pouco sobre isso, e eu aqui refletindo que seria tão bom se a gente conseguisse ter tudo isso bem mensurado, descrito, com marcadores, né? Os sinais são especificamente esses aqui. Mas até pela tua fala, né, trazendo a questão do fator de risco dos transtornos, a gente vê como é difícil a gente conseguir mensurar assim, e colocar assim, são esses, né? Então, sim, algumas pessoas, elas não dão sinais, infelizmente. Né? Também tem, eu sei que no senso comum, na sociedade, a gente escuta que é um estigma, né, que se tem em relação ao transtorno. Quem vai cometer o suicídio dá um sinal prévio. Mas algumas pessoas não dão esses sinais. Porém, né, como você disse, a grande maioria dessas pessoas, né, e tem
Você trouxe dados e apontamentos que também demonstram que a grande parte dessas pessoas, grande parte, né, elas trazem sinais, né? Assim, elas trazem aí um comportamento, né, prévio. E como é que a gente pode pensar, né, digamos assim, dentro dessa perspectiva, assim, de como seria esse comportamento? Primeiro, a gente precisa parar para observar as pessoas, né? Eu digo que nesse mundo que a gente vive, de tanta essa Correria, muitas correria, demandas, né? demandas e o dia a dia e a questão mesmo do virtual, né, dessa barreira que está entre o contato físico, acaba passando despercebida até essa observação. Mas aquela pessoa que tem uma mudança repentina de comportamento, né, assim, que de repente passa a se isolar mais, que demonstra sinais de desesperança, de desespero, é aquela pessoa que aumenta ali o uso de substâncias, né, de álcool e outras drogas. Isso a gente falando aqui sem ser alguém que tenha um transtorno associado, como você disse, né? Pensando assim de uma maneira geral, tentando identificar esse comportamento. Então é um sinal de alerta, né? São aquelas pessoas que trazem essa mudança comportamental, mas que em algum momento também pode trazer, inclusive, a fala, né, da desesperança e ali traduzida muito numa fala, assim, né, que não tem mais vontade de viver, né, ou que tem algum plano, né, que perdeu a vontade de seguir o curso da vida, que a vida não tem sentido. Então, a gente pode pensar também como sinais, digamos assim. Sim. É interessante, alguns sintomas psicológicos são muito comuns, né, dentro dessas demandas suicidas, expressos por pacientes, né, principalmente os intensos estados de angústia, né, uma agonia, uma aflição, né, a desesperança, como você trouxe, né, algumas pessoas podem apresentar desânimo, apatia, né, ficarem sem forças, sem energia, né, possuir uma crença de que a minha vida não tem sentido mesmo, né, então para que lutar, para que viver, né, isso justifica muito a questão do vazio existencial, né, como se faltasse um sentido para a vida, né? Uma vida sem propósito. E é interessante que, tomando como base alguns transtornos mentais, né? Principalmente como a bipolaridade e o borderline, eles vão trazer uma sintomatologia, assim, tanto comportamental, né? No caso do borderline, é um manejo clínico difícil, né? Porque são pacientes impulsivos, né? Emocionalmente instáveis, explosivos. As relações, né, interpessoais também são muito difíceis, né? É importante que as pessoas elas tenham consciência de que os transtornos mentais em relação às demandas suicidas, eles também podem atuar em comorbidade, e essa comorbidade geralmente acontece com a bipolaridade e o borderline. Isso potencializa, né? O borderline, no DSM-5, ele é o único transtorno com critérios diagnósticos para atos e comportamentos suicidas. Então, assim, existe um adoecimento, sim, por trás das demandas suicidas. Não é uma besteira, não é uma frescura, não é mimimi. É necessário atentar para os sinais, né? Se existe um adoecimento, é mais necessário ainda um acompanhamento psiquiátrico, principalmente se houver uma bipolaridade, né? E um acompanhamento psicoterapêutico. No caso, as demandas suicidas, quando uma crise suicida eclode, e essa crise chega, né, a partir o atendimento a essa crise chega a partir de um plantão de escuta, ou um psicólogo já tem esse tipo de atendimento com um paciente, né, é importante frisar a necessidade da avaliação desse risco suicida, porque, como Vidal e Gondijo trouxeram, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, mesmo que seja falsa ou manipuladora a ameaça, né, o risco de suicídio é maior
do que na população em geral. Neuri Botega, no livro Crise Suicida, ele traz alguns tipos de risco, né? Tanto a tipologia quanto o nível de gravidade, né? Eu gostaria que você trouxesse assim um pouquinho acerca desses riscos, né? Quando recebemos esse paciente com uma demanda suicida em crise ou não, né? É muito importante a gente avaliar, inclusive durante o acompanhamento, né, psicoterapêutico, a gente tem que estar reavaliando, para poder manejar essa crise. Então, Giancarla, só para fazer um comentário sobre a tua fala anterior, né, com relação aos transtornos. Quando se tem um transtorno associado, quando se sabe da identificação de um diagnóstico, né, nós temos aí digamos, uma condução, né, mais clara, né, digamos assim, né? Hoje a gente tem uma, digamos assim, uma propriedade maior para se conduzir, né, essa situação. Você trazendo um exemplo aí do transtorno borderline, que a gente pode dizer até que há uma cronicidade da ideação e durante todo o processo. Quando a gente fala da urgência psicológica, nem sempre a gente vai ter a informação desse diagnóstico assim que a pessoa busca o serviço, né? Geralmente ela vem nesse estado de crise, como foi descrito aqui anteriormente, né? Nesse desajuste emocional. Então, a primeira coisa que a gente faz é acolher esse paciente. Eu digo que o cerne ali, né, o ponto central da urgência psicológica é esse acolhimento emocional. Então, dar esse lugar da fala, né, estar ali com aquela escuta ativa, para que a gente possa fazer a avaliação, né, do estado emocional desse sujeito. Então, acho que é o primeiro momento, acolher para que a pessoa se sinta segura, né, dentro desse ambiente, para que seja possível fazer essa avaliação. A partir dessa avaliação, né, desse estado emocional, como eu disse, a temática do suicídio ela é muito complexa, então existem inúmeros fatores, né, não só a psicologia sozinha não explica, a psiquiatria sozinha não explica, a sociologia sozinha não explica, então ela é muito complexa. Mas fazendo essa avaliação inicial desse paciente, né, dessa pessoa, desse sujeito que busca o serviço, a gente consegue tentar buscar ali, né, algumas questões e sinais, como você denominou, né, dentro desse comportamento, para que a gente possa fazer esse manejo, né, entender, né, a partir desse estado, né, emocional, a partir desse processo, qual é o caminho que eu vou seguir a partir daqui. Então, eu acho que é esse primeiro passo quando a gente recebe alguém dentro de um serviço de escuta. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se tem algo mais que você gostaria de saber com relação a isso. Não, com certeza. Quando eu falo em avaliação, né, não me restringindo a uma avaliação médica, mas quando recebemos um paciente, né, com demandas suicidas, né, podendo ser uma tentativa ou não, mas dentro de um estado de intensa angústia, de desesperadora, né, acredito que existe uma preocupação de manter esse paciente em segurança, né, principalmente se durante esse momento, né, de acolhimento foi identificada a possibilidade, né, de uma potencial tentativa. Né? O que acontece é que, geralmente, essas pessoas, como é que eu digo? Elas sofrem sozinhas, sofrem caladas, né? Ou muitas vezes não são ouvidas, né? Muitas vezes têm a sua voz calada, silenciada, vamos dizer assim. Compreendemos também que um paciente que possui demandas suicidas, a família também precisa de assistência, também precisa de acolhimento, também precisa de cuidados. Na verdade, ela também precisa estar ciente e receber esclarecimentos, né, acerca do que está acontecendo. Né, e esse é um dos objetivos dessa série, né, tornarmos público, levar o conhecimento, né, a partir da psicologia, para que a sociedade, as famílias, a escola, os educadores, né, os amigos, as pessoas que tenham conhecidos com demandas suicidas e até mesmo as pessoas também que possuem esse tipo de demanda,
de adoecimento, que ela conheça a partir conheça o seu adoecimento, entenda e compreenda, para que a partir daí possa uma reflexão, né, possa ser gerada e um caminho, e ela compreenda que existe um caminho a percorrer e que este caminho não é unicamente a morte. Existem outras possibilidades, outros caminhos, outras saídas. Por isso que é muito importante um acompanhamento, né, psicológico, não só durante o momento da crise, mas a própria psicoterapia. Né? A psicoterapia como um caminho que possibilita cura, como um caminho que possibilita reconstrução do ser, transformação, né? Pode possibilitar a mudança de vida, né? Possibilita visualizar a própria situação de uma outra forma, né? O Neuri, ele traz... eu sei que o olhar dele é muito médico. Como eu atuo junto a demandas suicidas, então, realmente, eu preciso me cercar, né, de segurança e de respaldo, para quando receber esse tipo de demanda, manter o paciente seguro, estável, né, chamar a família, esclarecer, informar, fazer o acompanhamento, né, principalmente nesse momento de crise. Mas muitas pessoas elas não compreendem, né, o potencial. Eu acredito muito na psicologia como ciência, acredito na potência, né, da psicologia como ciência no tratar não apenas das demandas suicidas, mas dos transtornos mentais, das demandas existenciais. Dentro do humanismo, né, essa questão da psicoterapia em relação às demandas suicidas, né, qual seria a visão? Eu gosto muito da visão fenomenológica existencial, porque a clínica fenomenológica existencial conversa muito com a clínica psicanalítica, porque tanto a psicanalítica quanto a fenomenológica, nós olhamos para o ser humano como um todo, e não apenas sob um aspecto. Então, Giancarla, você estava falando e eu pensando um pouco, né? Você entrou um pouco na questão do manejo mesmo dentro desse processo, assim, no processo de crise. E eu fiquei aqui pensando, né? Você falou um pouco da clínica da urgência, aí trouxe agora uma reflexão sobre a psicoterapia. E eu estava aqui refletindo, né? Que no processo da urgência, né? Aquele contato imediato. Então, assim, se a gente fosse pensar em manejo, como é que seria esse manejo de uma maneira mais prática, né? Como eu te disse, né? O cerne ali do plantão de escuta psicológica é o acolhimento, né? O acolhimento imediato, aquele sofrimento. Mas no caso de uma ideação, no caso de um planejamento, de uma crise que, como você está denominando uma crise suicida, né? Aí você traz um dado, é importante manter esse paciente seguro. Né? Então, é o primeiro passo, vamos manter ele em segurança. Né? Então, o segundo, a gente precisa instruir quem está perto, ou então afastar os meios letais, né? Identificar quais são esses meios, né? Qual a história desse paciente nesse sentido. E a gente faz esse afastamento desses meios letais. Chamar a família, e aí eu abro um parêntese, a pessoa de segurança, né? A pessoa com que aquela de confiança, né? Que ela identifica como uma pessoa que está ali não necessariamente a família, né? Muitas vezes é a família, outras vezes não, mas a pessoa que traz ali essa segurança. Então, mas isso ali é o início, como você disse, né? O atendimento ali, que eu digo, imediato, mas depois precisa existir um monitoramento. Né? Um monitoramento desse sujeito, dessa pessoa que está nesse sofrimento. E aí a psicoterapia, ela entra aí, né? Como um processo fundamental de acompanhamento. Então, é na psicoterapia que esse acompanhamento vai ser feito. Pensando numa perspectiva humanista, e aí a gente vai muito nas questões mais intrínsecas né? a essa pessoa, né? Vamos entender um pouco, né, onde foi que essa pessoa se afastou ali do seu centro de referência. Vamos buscar estratégias de enfrentamento, né, para que geralmente essa pessoa está inserida num ambiente de dificuldade, mas a gente não consegue transformar o ambiente, né? Mas a gente consegue fortalecer, né? Se fortalecer para lidar com esse ambiente, para lidar
com as questões existenciais, como você trouxe, com as questões da vida. Então, a psicologia, a psicoterapia, ela vai ser o acompanhamento, né? A clínica de urgência, ali o plantão de escuta, como você... Eu achei interessante como você denominou, é a porta de entrada, né? Digamos, é aquele acolhimento inicial, né? Tirar o sujeito daquela condição, daquele estado, daquela crise. Mas se avaliado dentro daquela clínica de urgência que existe sim a necessidade de um monitoramento, então é aí que entra a psicoterapia. Sim, eu acho interessante essa questão do acolhimento dentro do plantão de escuta como porta de entrada, porque, na maioria das vezes, o que a pessoa está precisando naquele momento é apenas ser ouvida ou apenas dar voz ao próprio sofrimento, ser compreendida, não ser julgada, né? Então, quando essa demanda chega num plantão de escuta e o psicólogo está ali, né, a partir da escuta ativa, dentro de um ambiente em que o paciente se sinta seguro para falar, né, para dar voz à sua dor, para dar voz ao seu sofrimento, né, a gente percebe que ele vai acalmando, né, chega em contato com emoções fortes, intensas, algumas vezes devastadoras, né, num momento de desespero, mas que a partir do acolhimento, né, a partir do sentido assim de que aquela pessoa, além dela me acolher, ela está interessada em me ouvir, em compreender o que está acontecendo comigo. Então, ela vai falando, vai se sentindo segura para ir falando, né? E como Freud diz, a cura vem pela fala, né? Então, ela vai se esvaziando naquele momento dos sintomas emocionais em que ela está sentindo. Giancarla, eu vi aqui tua fala e me lembrei. Você citou algumas vezes Neuribo Ortega e eu me lembrei de algo que ele disse. Né? A partir da tua fala agora veio uma memória aqui de uma entrevista que eu ouvi dele. Acho até que foi um podcast também. E que ele falava o seguinte, né? Falando assim de quando a pessoa está ali num momento de crise mesmo, né? Que tem relação com a ideação, com o planejamento suicida, quando ela encontra ali no sistema de saúde, né? Um bom atendimento de urgência, ela tem estudos que demonstram que é um fator de proteção para novos episódios. Então, como é interessante, como é importante esse primeiro acolhimento, né, dessa pessoa que está vivenciando esse sofrimento. Sim. Sara, eu gostaria de, caso você queira deixar a sua fala final, uma reflexão, fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite, Giancarla. Assim, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu sei que é algo assim que você tem ali muito firme, né? Esse seu trabalho com relação a uma proteção mesmo, assim, eu digo prevenção mesmo, né? Assim, do suicídio e manejo e esse cuidado. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E o que eu poderia dizer, assim, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, é que o suicídio, ele é uma temática complexa, né? E que a gente não pode avaliar ela de maneira simplista. Sim. Então, e que a prevenção ao suicídio, ela se inicia quando a gente começa a prestar atenção nas pessoas, né? Ao comportamento das pessoas, a olhar aquele colega de trabalho que, de repente, mudou um comportamento, que passou a faltar, é aquela criança que está mais triste na infância. A prevenção ao suicídio de começa na infância, né? Sim. Com o cuidado e saúde Cuidados, mental. né? E atenção. Isso. Então, para a gente passar a olhar mais para as pessoas, a gente vem discutindo o estigma do suicídio, eu acho que ele já vem, inclusive, sendo muito debatido, a gente vem quebrando paradigmas, mas eu acho que agora está na hora da gente pensar, inclusive, em manejos, né? Em possibilidades. Então, não tem como falar em suicídio, não falar de políticas públicas de atenção, né, à saúde, enfim. Saúde mental, né? Isso, de ter o acesso, né, da pessoa à saúde mental. Então, que a gente entenda o suicídio como uma temática complexa e que precisa de um olhar, né, clínico, e que
ao vivenciar e apresentar sinais de pessoas próximas, procurem ajuda, né? Busquem ajudas profissionais, né? Uma Sim. escuta qualificada. Então, e que não se sintam ali, não imaginem que falar de suicídio vai atrair, ou não, muito pelo contrário, né? A gente precisa quebrar esses tabus, quebrar esse estigma e, inclusive, né, eu acho que o teu podcast dá aí uma... É o nosso objetivo, né? Então, muito obrigada por estar aqui e pelo convite. Eu que agradeço. No episódio de hoje, nós falamos e discutimos sobre as demandas suicidas do ponto de vista de uma urgência psicológica, né? O quão é importante uma escuta psicológica qualificada, né? Na psicologia se entende como escuta ativa, no atendimento à demanda suicida. Né? O que seriam as demandas suicidas? Um atendimento à crise. O que seria um atendimento à crise? A crise ela acontece no momento em que ela eclode. Pode ser uma crise de ansiedade, né? Pode ser um ataque de pânico, pode ser um episódio de autolesão, um comportamento de risco, né? A partir do uso também de substâncias, né, como álcool e drogas, né, é muito importante que num atendimento à crise suicida, na forma de urgência, né, o paciente seja avaliado, né, o psicólogo ele precisa sim avaliar o risco suicida, potencial, se existe potencial para que isso recorra, né, para que a crise ela seja clinicamente manejada de uma forma que o paciente seja mantido seguro e estabilizado. Né? A família também precisa, né, de acolhimento, de esclarecimento, de informação, né? Lidar com esse tipo de demanda, conviver com uma pessoa com um adoecimento nesse nível, gera também um sofrimento para a família, né? Então, a família também precisa de cuidados, também precisa de atenção, né? É importante, sim, a questão da psicoterapia, não apenas para o paciente com demandas suicidas, mas também para a família, né? Que também vai precisar cuidar de si do ponto de vista emocional, também do ponto de vista da saúde mental e também do ponto de vista de saúde biológica. No próximo episódio, nós vamos falar sobre as demandas suicidas e os transtornos de humor, com ênfase na depressão e na bipolaridade. Né? Se conhece alguém com as demandas suicidas, algum amigo, algum familiar, educador, escola que precisa desse conhecimento, compartilha. Vamos ajudar a disseminar o conhecimento, né? Ajudando a salvar vidas. Eu encontro com vocês no próximo episódio. Tchau, até lá.